O Bayer Leverkusen venceu seu primeiro título da Bundesliga de forma sensacional. De quebra, o time de Xabi Alonso ainda estabeleceu a maior sequência invicta de um time nas grandes ligas europeias nesse século. E os grandes canais especializados em futebol não perderam tempo para produzir conteúdo sobre como o time joga e sobre o brilhante comando de Xabi à frente da equipe. Para a mídia especializada, o treinador é tido como o principal responsável pela impressionante subida do desempenho do time. Mas para nós aqui no Prime, embora o trabalho de Xabi Alonso seja genial, essa ascensão do Leverkusen tem mais um protagonista, um certo jovem alemão que será, no médio prazo, o melhor jogador do mundo. Então bem-vindo ao canal Futebol Prime, meu nome é Diego Silveira e chegou a hora de falarmos de Florian Wirtz. Então, se você gosta de futebol e ainda não conhece bem Florian Wirtz, é melhor você conhecer. Fica aí até o final do vídeo, já deixa o like e vem com a gente para entender por que eu considero Wirtz uma das maiores revelações do futebol nos últimos anos. Vamos lá. Nascido em maio de 2003 e, portanto, próximo de fazer 21 anos na data desse vídeo, Florian Richard Wirtz começou nas categorias de base do Colônia, na região alemã da Renânia, e foi fundamental para que o time conquistasse a Bundesliga Sub-17 na temporada 18-19. Chamando a atenção de vários clubes, Wirtz se transferiu justamente para o rival do Colônia, o Bayer Leverkusen. Em Leverkusen, ele fez sua estreia pela equipe profissional na temporada 19-20, aos 17 anos e 15 dias, se tornando o jogador mais jovem da história a jogar pelo time numa partida de Bundesliga. Ele ainda se tornaria o mais jovem a fazer um gol na Bundesliga, ao marcar contra o Bayern de Munique aos 17 anos e 34 dias. Na temporada 21-22, Wirtz se tornou uma das principais peças da equipe e já começou a mostrar seu cartão de visitas ao mundo, marcando 10 gols e dando 14 assistências em 31 jogos, e ajudando o então técnico Gerhard Sorrani a levar o time à terceira posição na Bundesliga, atrás apenas dos gigantes Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Com a boa campanha, o time alcançou uma vaga na Champions League do ano seguinte, mas para Wirtz o fim de temporada foi duro. Ele sofreu uma grave ruptura dos ligamentos do joelho e passou meses afastado dos gramados. Era uma grave lesão para um jovem que começava bem a sua carreira e naturalmente não se sabia se ele conseguiria voltar no mesmo nível. A temporada 22-23 foi difícil para o jovem Wirtz, que perdeu grande parte dos jogos se recuperando da lesão. Sem ele, o Leverkusen iniciou a Bundesliga muito mal e chegou a ficar nas últimas posições. Foi aí que Xabi Alonso chegou ao time, em outubro de 2022, com o time na zona de rebaixamento. Wirtz só voltou a jogar em janeiro de 2023 e nesse momento o Leverkusen já ocupava a 9ª posição no campeonato. Na Champions não foi possível recuperar o time, que acabou eliminado e reclassificado para a Liga Europa. No resto da temporada, Xabi Alonso consolidou suas ideias e manteve o momento positivo do time, que chegou à semi da Liga Europa e à 6ª posição na Bundesliga. Veio então a temporada 23-24 e era hora do mundo descobrir o que realmente aquela equipe podia fazer com um comandante que potencializasse os talentos de uma jovem revelação brilhante. O estilo ofensivo de Xabi Alonso finalmente encontrou um Florian Wirtz totalmente recuperado e mais maduro. Era o jogador perfeito para o esquema ideal. Recuperado e sob a tutela de Xabi, Wirtz começou a jogar realmente como um dos melhores do mundo. Ele não apenas cria jogadas, mas também ataca com grande intensidade, numa dinâmica complementada pelos alas e atacantes. A combinação de novas ideias e do raro talento do craque elevou o nível do Leverkusen a um patamar nunca visto antes no clube, e a uma série invicta sem precedentes no futebol alemão. Mais do que um craque em campo, Wirtz tem sido a peça de distinção no esquema de Xabi. Nesse momento do futebol mundial, em que os movimentos dos jogadores em campo são cada vez mais automatizados pelos treinadores, Xabi Alonso cria um padrão na saída de jogo, mas tende a permitir uma certa anarquia no terço final, justamente abusando da aproximação dos alas com o ataque e da criatividade e versatilidade da sua principal estrela. Xabi Alonso foi extremamente brilhante em seu trabalho até aqui, mas coube a Wirtz transformar um grande time num evento histórico. Wirtz é um camisa 10 clássico, desses que o futebol raramente revela hoje em dia. E quando eu falo em 10 clássico, eu quero dizer aquele que faz o meio armando as jogadas, mas que pisa na área para finalizar. E nessas duas funções ele é absurdamente competente. Além disso, ele sabe driblar, tem excepcional visão de jogo, finaliza muito bem de dentro e de fora da área, tem senso de posicionamento e é bem rápido. Destro, mas capaz de jogar com as duas pernas, Wirtz desequilibra quando tem espaço e quando não tem, ele cria. O time de Xabi Alonso se utiliza muito dos alas Frimpong e Grimaldo, que buscam um atacante de referência, o nigeriano Boniface. Juntos, esses três abrem caminho em campo para Wirtz acrescentar os detalhes que só alguém bastante diferenciado pode acrescentar. Os alas afunilam, Boniface oferece as opções e Wirtz, com a bola nos pés, se torna mortal ao ter a capacidade tanto de finalizar de qualquer posição do ataque, quanto de colocar a bola nos pés de qualquer companheiro mais bem posicionado. Por tudo isso, não é exagero dizer que num time que acaba de alcançar a maior invencibilidade de uma equipe alemã na história, Florian Wirtz vem fazendo temporada de bola de ouro da FIFA. São 17 gols e 19 assistências em 43 jogos. É uma média de 0,83 participações para gol por jogo. E se esse número não impressiona ainda, saiba que o badalado meio-campista Jude Bellingham, apontado por muitos, inclusive por nós como candidato a melhor do mundo, tem média de 0,85 participações em gols por jogo. E isso jogando no Real Madrid, favorito absoluto do Campeonato Espanhol, enquanto o Leverkusen nem de longe era favorito na Alemanha.
A seleção alemã vive um momento de renovação e o técnico Nagelsmann vem mesclando jogadores experientes como Gundogan e Kroos com jovens como Musiala e Havertz. Mas sem dúvidas, Wirtz é a grande revelação alemã desse ciclo. Acredito que tenha ficado claro que em nossa avaliação, Florian é capaz de trazer a Alemanha de volta ao protagonismo mundial, inclusive dando ao país um título de melhor jogador do mundo, coisa que não acontece desde Lothar Matthaus em 1991. Ainda em seus primeiros passos na seleção, ele foi titular e marcou um dos gols na vitória da Alemanha sobre a França no amistoso de 23 de março em Paris, e deve ser titular absoluto da seleção na Eurocopa, que começa no próximo dia 14 de junho. As favoritas, Espanha, Inglaterra e França, podem ter uma surpresa desagradável se o jovem jogador conseguir ser tão relevante na seleção nacional quanto tem sido na Bundesliga. A forma como o Leverkusen venceu o campeonato alemão já garantiu ao time um lugar na história. Mas para se tornar um esquadrão imortal, o time ainda terá pela frente a final da Copa da Alemanha e as semifinais da Liga Europa. Caso o time confirme essa conquista tríplice, sem dúvidas poderemos colocar o Leverkusen como o melhor time do ano, independente de quem seja o campeão da Champions League. E dentro disso será impossível ignorar Florian Wirtz como um potencial candidato a melhor jogador do mundo. Dito isso, é importante frisar que no Futebol Prime a gente busca trabalhar com notícia, história e informação, e não é nosso papel fazer achismo ou futurologia. Assim sendo, pode até ser que o jovem Florian Wirtz não se torne o jogador que esperamos, mas eu acredito fortemente que estamos diante de algo raro no futebol mundial e que em breve nós teremos um novo protagonista capaz de levar a poderosíssima Alemanha ao topo do mundo novamente. Então sim, correndo o risco de ser vergonhosamente refutado no futuro, eu vou deixar aqui a minha afirmação. Florian Wirtz será o melhor jogador do mundo no futuro próximo e um dos melhores da sua geração. E o tempo dirá se eu terei razão. E a essa altura vocês devem estar curiosos sobre o futuro dessa joia, que não deve permanecer muito tempo no modesto Leverkusen. É claro que Bayern de Munique e Real Madrid já especularam a contratação da feira, mas o Leverkusen já afirmou que ele só sai pelo valor da multa. E o valor da multa? Por volta de 150 milhões de euros. Mais de 800 milhões de reais. Obrigado por ter assistido até aqui e se for possível deixa seu like e compartilha esse vídeo com outros amantes do futebol. E comenta aí se você já conhecia Florian Wirtz e se você acha que ele tem potencial para ser um dos melhores jogadores da sua geração e do mundo ou se você acha que ele é só mais um jovem num bom momento passageiro. Valeu!